minutinho só, que agora eu vou gravar a retrospectiva, né? 2021 foi embora. Acabou, 2022 está aí na portinha chegando e a gente vai falar um pouco dos bastidores das notícias ao longo de todo esse ano. Eu vou começar por janeiro. Janeiro foi um mês de muita esperança para o carioca, para o brasileiro, né? Foi um mês em que tivemos notícias da chegada da vacina. A primeira pessoa a ser vacinada foi em São Paulo, foi a enfermeira Mônica Calazans. Teve aqui no Rio também, lembra aquela imagem no Cristo Redentor, da dona Dulcineia da Silva e a Terezinha da Conceição, aos pés do Cristo, sentadinhos na cadeira e bracinho exposto para tomar a primeira dose da Coronavac. A gente só não sabia que ainda tinha muita água para rolar, não é mesmo? Janeiro também teve muita situação de aflição por conta da pandemia ainda. A gente achava que seria um ano em que conseguiríamos nos livrar das máscaras, do isolamento social, mas vocês lembram em Manaus o que aquela população passou? Pacientes internados, UTIs lotadas, não havia oxigênio. Sim, não havia oxigênio. As pessoas começaram a lutar, a ter correria na porta dos hospitais, a entrar em contato com outros governadores em busca de oxigênio. Faltou ar para os pacientes internados de Covid em Manaus. Bom, o mês de fevereiro, eu acho que a notícia mais marcante para todo mundo foi o carnaval, que não aconteceu. Foliões, a turma toda que trabalha o ano inteiro pelo carnaval, realmente ficou aí esperando por esse momento e a gente aguarda para ver se realmente teremos carnaval em 2022. Março também foi um mês bem marcante, já que em 2020, em função de toda a pandemia, nós já tínhamos a troca de 2 ministros e iniciamos o mês de março com o terceiro ministro que foi trocado, né? Tivemos o Pazuello, que deixou o cargo, e em seguida a posse do ministro Queiroga. Então nós estávamos aí já em março, o nosso 4º ministro da Saúde no meio de uma crise de pandemia. Também foi no mês de março que o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a mais 10 anos de prisão. A gente também teve um caso muito triste, né? Como não lembrar da morte do menino Henri? Foi um caso que levou também bastante tempo para ser desvendado. A gente até hoje acompanha os julgamentos. Ainda é muito difícil assimilar essa história e entender o que levou aquela mãe, aquele homem companheiro da mãe, né? O doutor Jairinho, a cometer tamanha atrocidade. Em abril foi instaurada a CPI da Covid. Nossa, foram semanas acompanhando de perto, né, o jornalismo da Super Rádio Tupi e todas as emissoras de todo o país e até mesmo um assunto que repercutiu internacionalmente diante de tantas polêmicas e situações que envolveram a vacinação, né? O mês de maio foi um mês que a imprensa noticiou uma grande operação na favela do Jacarezinho. Uma operação que repercutiu não só aqui na cidade, obviamente, mas em todo o país e até mesmo fora do Brasil. A operação do Jacarezinho resultou na morte de 28 pessoas. O chefe de Polícia Civil, Alan Turnovski, bateu o martelo e afirmou que os 28 mortos tinham passagem pela polícia. Como não lembrar do mês de maio? O mês de maio foi o mês que nós perdemos Paulo Gustavo. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. A morte do Paulo Gustavo foi muito emblemática pelo tempo de internação, pela luta desse jovem, né? E foi uma comoção realmente enorme. Acho que ninguém esperava, ninguém imaginava que a gente viveria sem Paulo Gustavo. Em maio, nós também perdemos Bruno Covas, que lutou tanto contra um câncer, mas acabou sendo vencido também por essa doença terrível. Em junho, a gente registrou a morte de uma jovem que repercutiu muito aqui no Rio de Janeiro, que foi a
Kathleen Romeu, de 24 anos. Ela estava grávida, ela era modelo, influencer. A imprensa repercutiu muito a morte dessa menina, que acabou sendo vítima de uma bala perdida durante uma operação no complexo do Lins. Em junho, vocês lembram do Lázaro? Tanta coisa aconteceu, né? Que parece que foi há mais tempo, mas não foi não, foi esse ano. Todas as forças-tarefas que a gente possa imaginar se reuniram para tentar caçar o Lázaro, né? Ele era um serial killer e ele foi morto no dia 28 de junho. Bom, em julho, ninguém acreditou, mas aconteceram as Olimpíadas de Tóquio. Foram cenas lindas, né? Ver a própria imprensa lá trabalhando, acompanhando, mesmo que de uma maneira diferente, devagarzinho, equipes reduzidas, mas Tóquio mostrou que estava pronto para receber as Olimpíadas e trouxe um pouco de alento, né, para esses atletas maravilhosos e para todos nós. Mas a alegria não dura para sempre, né? Esse também foi um mês marcado por muita violência no exterior. Foi o mês em que o presidente Joe Biden ordenou que as forças militares saíssem do Afeganistão. E foi um caos no aeroporto de Cabul. Imagens fortíssimas que acompanhamos durante dias e a gente custava acreditar que em meio a todo o problema que o mundo vivia da pandemia, a gente ainda tivesse que enfrentar cenas tão dantescas como aquelas. Em agosto, uma pequena mulher fez muita gente refletir. Criou muita polêmica também em tempos de redes sociais, mídias digitais. Quem não lembra da Simone Biles, que abriu mão de participar da final de ginástica artística? Quem achou que ela foi covarde, medrosa, com o tempo entendeu que ela foi muito mais do que isso. Bom, em setembro, Luciano Hang fala na CPI que testou o kit Covid na própria mãe. Essa foi mais uma entre tantas surpresas que a CPI da Covid trouxe para os brasileiros, né? Em outubro, os militares foram condenados pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo. Lembram? Esse crime aconteceu 2 anos antes dessa condenação e chocou a todos nós, né? Novembro também foi um mês de operação policial do BOPE no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Mais uma vez, operações truculentas são questionadas pelos direitos humanos, pela própria população, pela imprensa, e fica aí a dúvida, né? Se realmente a gente continua e vai continuar e precisa continuar com esse tipo de ação truculenta em comunidades menos favorecidas. Também em novembro, a gente vive mais um susto dessa pandemia. Estamos vivendo ainda, né? A gente registrou aí os 2 primeiros casos positivos para a variante Omicron do coronavírus do Brasil. A gente, assim como no início do ano, que a gente imaginava um ano de 2021 mais leve, a um passo de tirarmos a máscara, e aí a gente encerra o ano com essa nova variante. Casos registrados sem muita gravidade, felizmente, mas ainda tudo muito obscuro pra gente, né? Novembro foi um mês muito marcante, eu acho, para o jornalismo da Tupi, inclusive. A nossa equipe estava, enfim, finalizando uma tarde de trabalho quando soubemos da queda de uma aeronave. E aí começou aquela correria para entender o que realmente tinha acontecido.
E quando nós tivemos a primeira informação de que se tratava de uma aeronave onde estariam Marília Mendonça e toda a sua equipe, dá para imaginar o que foi, né? O fervor que foi aqui dentro. E como em rádio a gente tem a notícia muito rápido, a gente acompanhou pelos monitores da nossa redação, pelos sites e com fontes diretas para entender o que havia acontecido. E para mim, pessoalmente, foi muito marcante, porque a gente acompanhava a transmissão ao vivo de emissoras de TV que estavam lá no local. Era um local de difícil acesso. E pela movimentação do Corpo de Bombeiros, as macas que chegavam, um momento que nós vimos um objeto descendo, sendo carregado por uma pessoa e que parecia ser um caixão, né? Então, aos poucos a gente foi vendo o resgate de um corpo que a gente ainda não sabia se era uma vítima ou já era uma fatalidade, uma situação de fatalidade. E aí a gente identificava a roupa da Marília Mendonça, porque a gente tinha o vídeo minutos antes dela no avião, na aeronave, né? A gente foi juntando as peças do quebra-cabeça e informando isso ao vivo o tempo inteiro. O Caio Ramos, nosso repórter, para ele foi uma experiência única, né? A primeira vez que ele estava participando de uma transmissão ao vivo, assim, de um fato tão sofrido e marcante. Enfim, o Apolinho estava no ar e esse realmente foi um dia de muita dor e tristeza. Dezembro, como não lembrar das chuvas, né? Elas estão sempre por aí, entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, são as águas de março. E as chuvas chegaram causando muitas inundações. Dessa vez foram os municípios do sul da Bahia os mais atingidos por essas tragédias que envolvem temporais, enfim, em todo o Brasil, né? Em dezembro também, após 10 dias de julgamento, a Justiça condenou os 4 réus acusados pelo incêndio da Boate Kiss. As penas variaram de 18 a 22 anos de prisão. Quem teve a possibilidade de acompanhar esse julgamento foram cenas tristes, sofridas, depoimentos que realmente mexem até com a gente que é jornalista e está acostumado a cobrir fatos marcantes como esse, mas realmente esse julgamento em especial foi algo que a gente nunca vai esquecer. Em dezembro também foi confirmado o primeiro caso da variante Ômicron aqui no Rio de Janeiro. A gente está falando de uma situação super recente, né? Há dias nós tivemos aí a confirmação desse primeiro caso. E que triste notícia para terminar o ano, né? Perdemos aí mais um grande artista, o cantor Maurílio, foi vítima de embolia pulmonar, né? Ele teve uma trombose e acabou, enfim, nos deixando. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Eu queria encerrar a retrospectiva de hoje desse ano, né? Com um poema. Porque em 2021 a gente perdeu muita gente querida. O Departamento de Jornalismo separou aqui uma poesia que eu vou ler para vocês. E aí a gente vai relembrar os bons momentos que esses grandes astros deixaram pra gente na nossa história. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela, e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda a ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. Feliz 2022, que a gente tenha um ano mais leve, que a nossa resiliência seja mais forte, que tenhamos muita saúde e muitas bênçãos para todos nós. Um beijo, família Tupi.
Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente.